Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sentado como você está, eu queria que você olhasse à sua volta, olhasse nas arquibancadas, olhasse atrás de você, do seu lado, e agradecesse a Deus por esse Hosana Brasil abençoado, cheio de tanta gente amada pelo Senhor, e agradecendo a Deus por este seu irmão que está sentado ao seu lado, porque ele vai testemunhar as maravilhas que Deus vai fazer na sua vida neste Hosana Brasil. Nós vamos tocar o Senhor, nós vamos ser tocados pelo Senhor. Gente, nós somos privilegiados, porque muita gente desejou ouvir a palavra que nós vamos ouvir e ver o que nós vamos ver acontecer neste Hosana Brasil. Neste encontro de oração, você verá um milagre acontecer na sua vida. Você acredita nisso? Que Deus guardou para você uma grande graça, um grande milagre neste Hosana Brasil? Abra comigo a sua Bíblia em Miqueias, no capítulo 7, versículos 18 e 19. Miqueias, capítulo 7, versículos 18 e 19. Esta palavra revela o que o Senhor já está fazendo e vai fazer ainda mais em nós nesta manhã, neste momento de oração. Esta palavra, ela não é um simples ensinamento. Esta palavra é uma profecia de Deus que está se cumprindo na sua vida agora. Repita comigo: esta palavra é uma profecia de Deus para a minha vida, que já está se cumprindo em mim agora, neste momento de oração. Então escute, que palavra é essa? Miqueias, capítulo 7, versículos 18 e 19. E a palavra do Senhor diz assim: haverá algum Deus igual a ti? Deus que tira o pecado, que passa por cima da culpa do resto de sua herança, que não guarda a sua ira para sempre e prefere a misericórdia. Ele vai nos perdoar de novo, vai calcar aos pés as nossas faltas, e para o fundo do mar jogará todos os nossos pecados. Versículo 8, um pouquinho mais atrás, versículo 8: não cantes vitória, minha inimiga, porque quando caio, depois me levanto, e mesmo que eu venha morar nas trevas, o Senhor é a minha luz. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Haverá algum Deus igual a ti? Deus que tira o pecado. Escute isso agora, olha aqui para mim.
nos meus olhos, se você consegue vê-los de onde você está. Olha para mim. O Senhor vai passar por cima da sua culpa, Ele vai perdoar você de novo, e neste Hosana Brasil, você será lavado no sangue de Jesus, e renovado pela força do Espírito Santo, você vai sair deste Hosana Brasil, um novo homem e uma nova mulher, com uma vida novinha em folha. E esta é uma palavra de Deus para você. O inimigo não vai cantar vitória na sua vida, porque se você caiu, hoje, escreva isso no seu coração, no seu caderno, na sua Bíblia. Se você caiu, hoje o Senhor vai te levantar. E ainda que você estivesse nas trevas, hoje o Senhor vai fazer brilhar para você uma luz. Porque não há Deus igual ao Senhor, que tira o nosso pecado. Só que infelizmente hoje muita gente não sabe o que é pecado. Pecado é sobretudo, é basicamente você não crer em Deus, você não confiar em Deus, porque nós confiamos mais em nós mesmos do que nele. Isso é pecado. Pecado é querer negar a Deus e viver pela nossa própria conta. Os pecados são todas as formas concretas pelas quais nós manifestamos que nós estamos crendo mais em nós mesmos, em nossos caminhos, em nossos meios, para a gente conseguir a felicidade, a nossa realização pessoal. Ódios, injustiças, roubos, abusos sexuais, assassinatos, egoísmos, orgulho, tudo isso é fruto do pecado, tudo isso nasce do pecado. O pecado causa mais dano ao homem do que a Deus, e é por isso que Deus não quer que você peque, e é por isso que Deus não quer que nós pequemos, porque Ele nos ama muito. Põe a mão sobre o seu coração e diga: o Senhor me ama, e Ele me ama para valer, o Senhor me ama muito. Diga para o seu irmão sentado ao seu lado: o Senhor nos ama muito, e porque não quer o seu mal, o meu mal, o nosso mal, Ele não quer que nós pequemos. Veja bem, minha gente, se Deus não tiver misericórdia, preste muita atenção nisso. Nós estamos num grande número de pessoas, é muito fácil a gente se distrair, e justamente aquela palavra que vai nos curar e nos libertar, o inimigo quer roubar de você, não quer que você escute. Então não se distraia com ninguém, mesmo que tenha uma pessoa passando do seu lado, mesmo que haja uma criança andando, correndo, brincando, mesmo que alguém do seu lado venha a cair e se estatelar no chão. Agora você tem todo o direito de cuidar um pouquinho de você e prestar atenção no que Deus está te falando. Preste atenção nisso. Se Deus não tiver misericórdia e se Ele não libertar você do pecado, se o Senhor não nos libertar do pecado, não importa o que você faça, você não vai conseguir se realizar, você não vai conseguir ser feliz. Sem Deus, sem o socorro de Deus, você será derrotado pelas coisas mais insignificantes que acontecem com você. E veja se não é verdade. Quantas vezes aí no seu dia a dia, uma pessoa joga você no chão com um olhar que ela lança contra você, uma fofoca que ela faz a seu respeito, uma mentira que alguém conta de você, uma pessoa que não responde a um cumprimento que você dá.
Uma pessoa que não agradece a delicadeza que você fez. Às vezes nós deixamos que uma coisa imbecil, me desculpe dizer assim, mas é esta a palavra. Às vezes nós deixamos que uma coisa imbecil venha tirar a nossa alegria. É verdade ou não é verdade? Isso acontece com você também ou acontece só comigo? Quando nós não recorremos a Deus e não contamos com o socorro de Deus, nós ficamos de tal maneira enfraquecidos que nós somos derrotados pelas coisas mais banais. Por isso, a tentação, o inimigo trabalha para nos convencer de que Deus não vai nos perdoar e de que nós não vamos conseguir nos levantar. Você veio para esse Osana Brasil com um desejo, veio ou não veio? Veio trazer as vitórias que você quer celebrar na presença de Deus, certo? Veio trazer as suas intenções para o ano que vem, certo? Então você veio com uma missão, estou certo? Eu tenho uma notícia não muito boa para te dar. O demônio também veio com uma missão. Ele tem uma missão de fazer com que você não acredite que você será perdoado e que Deus vai te levantar, porque é isso que nosso Senhor já decidiu fazer por você hoje, não é amanhã. Hoje Deus vai te colocar de pé e vai dar a você o perdão. E o diabo está desesperado de pensar que você vai aceitar e que você vai acreditar. Então veja, a tentação, ela sabe que para nos derrotar, ela precisa nos afastar de Deus e nos afundar no negativismo. Para estragar a vida de uma pessoa, para estragar a sua vida, a tentação precisa, o inimigo precisa semear no seu coração a descrença em Deus e a descrença na vida. Não é verdade que os momentos mais tristes que você enfrentou foi quando seu coração começou a duvidar da presença de Deus junto de você? Diga para mim se não é verdade. Quando aquelas ideias de morte começaram a passar pela sua cabeça, se não era no momento em que você estava desacreditando das pessoas e da vida? Para poder arruinar você, o demônio precisa plantar no seu coração essa mentira e levar você a desacreditar de Deus e da vida. Porque preste atenção numa coisa: tem gente que não consegue encontrar mais alegria em viver. O problema não é que a vida é ruim, o problema é que a pessoa está com o coração estragado. Quando uma pessoa tem o estômago estragado, para ela nenhuma comida presta. Quando a pessoa tem o estômago doente, estragado, tudo que ela põe para dentro volta. Ela não consegue sentir o sabor, porque está contaminado pelos seus líquidos estomacais. Então, quando uma pessoa tem o estômago estragado, nenhuma comida presta. Mas para quem tem um coração estragado, nada na vida presta. Você já encontrou gente que parece que nada para a pessoa está bom? Que nada para a pessoa presta? É o coração estragado. E às vezes esta pessoa de coração estragado fui eu e foi você. E como é possível? O que fazer para consertar um coração estragado? Pela mágoa, pela angústia, pela tristeza. Talvez você olhe para mim e diga assim: Márcio, essa pessoa de coração estragado, que não está conseguindo ter gosto pela vida, sou eu. Como consertar um coração estragado pelo pessimismo? Veja, para fazer uma pessoa boa, uma pessoa amada por Deus, perder a coragem, perder a força, o maligno vai fazer o quê? Ele vai colocar a doença
e a contaminação diabólica lá no fundo do coração dela, para poder anular você, para derrubar você, para tirar a sua coragem, para tirar a sua força. O que o demônio tem tentado fazer? Colocar doença e contaminação diabólica no fundo do seu coração. Todas as vezes que nós abandonamos a Deus, a tentação vai depositando desânimo, fraqueza, derrota, vai enfiando na gente tristeza, mágoa, vai nos deprimindo, vai nos adoecendo pelos motivos mais idiotas, vai nos deprimindo e adoecendo por nada. A tristeza, gente, e um grande número de enfermidades entram na vida de uma pessoa, na medida em que essa pessoa começa a acreditar que ela pode combinar felicidade com o pecado. Quando uma pessoa acredita que ela pode ser feliz estando atolada em pecado, que ela pode fazer o mal para conseguir felicidade, nesse exato momento começa a entrar no coração dela não só a tristeza, mas um certo número de doenças. A pessoa começa a se perder e ela começa a se estragar quando ela passa a acreditar nas propostas fáceis que este mundo apresenta. Você já viu o lixo de proposta moral que esse mundo tem apresentado para nós? Eu nem vou perder tempo contando aqui as propostas que esse mundo tem nos trazido pela televisão, pelas propagandas e pela moda, porque moda não é só roupa, moda é estilo de vida. Entrou na moda a baixaria, entrou na moda o pecado. Parece que quanto mais degenerada é a pessoa, quanto mais louca é a pessoa, mais na moda ela está. Ficou fácil hoje qualquer pessoa viver uma vida esculhambada. É verdade ou não é verdade? A pessoa vive uma vida indecente, vive uma vida imoral, contaminando as pessoas que estão ao lado dela. E o pior não é que vive, promove aquilo como se fosse um valor. E você chega para poder reclamar, a pessoa vira para você e diz assim: é a minha vida, da minha vida cuido eu. Mas você está invadindo meu espaço, eu sou obrigado a ver a baixaria que você está fazendo. O mundo tornou fácil a gente viver todo tipo de desordem. Você quer ver um exemplo de facilidade dos nossos tempos? Um casal discute, um casal briga, um casal se desentende, vai procurar ajuda. Às vezes uma ajuda afetiva, uma ajuda emocional, uma ajuda psicológica. O que a outra pessoa diz? Está difícil, não está dando certo. Faz o quê? Faz o quê? Separa. Você já viu alguma coisa na vida que presta a ser fácil? Você conquistou alguma coisa na sua vida que presta, que tem valor com facilidade? É ou não é verdade que as coisas mais preciosas que você tem custaram para você? Custaram seu sangue, custaram as suas lágrimas, custaram a sua paciência, custaram o seu tempo. É ou não é verdade? Aí vem alguém dizer a respeito da sua família: não está dando certo, separa. Irresponsável, incompetente, não devia estar aconselhando uma pessoa. Porque se nós queremos fazer a nossa família dar certo, nós temos que lutar pela nossa família. Só que o que esse mundo está ensinando para nós, e não só para você, está ensinando para os seus filhos, está ensinando para os seus netos, que existe um jeito de viver fácil. Existe mesmo, gente, mas que lá na frente a pessoa vai pagar um alto preço de solidão, de tristeza, de angústia, de sentir-se perdida. E não é raro a pessoa perder todo o gosto pela vida. A pessoa se perde, sabe quando?
quando ela já não consegue reconhecer que na vida dela existe um único Salvador, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Uma pessoa se perde quando ela já não reconhece, quando ela não consegue perceber que Deus é a grande chance que ela tem, que Deus é misericórdia, que Deus é perdão. Numa vida em que nós fomos sendo estragados pelas maldades, pelos vícios, pelos pecados, a nossa cura, a minha cura, diga comigo, a minha cura, a minha libertação, o meu fortalecimento dependem do quanto eu estou aberto para acolher a misericórdia de Deus, que é Jesus. Diga para o seu irmão, a sua cura, a sua libertação, a força que você precisa e vai receber, mas você vai receber na medida em que você abrir o seu coração para acolher, diga para ele, acolher a misericórdia de Deus, que é Jesus. A nossa felicidade hoje e o nosso futuro dependem do nosso encontro pessoal com Jesus, o único que é capaz de nos perdoar e de nos libertar. O que nosso Senhor fez conosco neste Hosana Brasil, gente? Jesus trouxe você aqui porque Ele quer usar de misericórdia com você. Jesus trouxe você aqui porque Ele vai tirar o nosso pecado, Ele vai nos perdoar de novo. Ele vem me levantar das minhas quedas quando eu me sinto derrotado. Você está se sentindo derrotado? Você chegou aqui cansado, desvalido, despedaçado. O Senhor quer levantar você das suas quedas, porque Deus é misericórdia. Deus é misericordioso conosco, mesmo quando nós estamos errados. Aliás, eu quero dizer para você que veio aqui para esse encontro se achando no lugar errado, porque a sua vida é toda errada, você é todo errado. Deus gosta dos errados. Ele ama o pecador. Mas justamente porque Ele ama, Ele não deixa a pessoa do jeito que está. Nosso Senhor vai consertar o que em você estava estragado. Deus é misericordioso conosco, mesmo quando nós estamos errados. De novo, vou pedir para você olhar aqui nos meus olhos. Olha aqui, por favor. Me responda. Quem tem uma vida certinha precisa de misericórdia? Quem é que precisa de misericórdia? Quem pecou, quem errou, feliz de você, pecador e errado que veio para cá, porque nosso Senhor vai derramar sobre você um rio de misericórdia. Você vai sair daqui leve, mas não é leve psicologicamente não, aquela leveza que no primeiro trambolhão da vida você perde. Você vai sair daqui com a sua vida, com a sua alma, com o seu coração leve, leve de uma tal... Às vezes nós deixamos que uma coisa imbecil, me desculpe dizer assim, mas é esta a palavra, às vezes nós deixamos que uma coisa imbecil venha tirar a nossa alegria. É verdade ou não é verdade? Isso acontece com você também ou acontece só comigo? Quando nós não recorremos a Deus e não contamos com o socorro de Deus, nós ficamos de tal maneira enfraquecidos que nós somos derrotados pelas coisas mais banais. Por isso, a tentação, o inimigo trabalha para nos convencer de que Deus não vai nos perdoar e de que nós não vamos conseguir nos levantar. Você veio para esse Hosana Brasil com um desejo, veio ou não veio? Veio trazer as vitórias que você quer celebrar na presença de Deus, certo? Veio trazer as suas intenções para o ano que vem, certo? Então você veio com uma missão, estou certo?
eu tenho uma notícia não muito boa para te dar. O demônio também veio com uma missão. Ele tem uma missão de fazer com que você não acredite que você será perdoado e que Deus vai te levantar, porque é isso que nosso Senhor já decidiu fazer por você hoje, não é amanhã. Hoje Deus vai te colocar de pé e vai dar a você o perdão. E o diabo está desesperado de pensar que você vai aceitar e que você vai acreditar. Então veja, a tentação, ela sabe que para nos derrotar, ela precisa nos afastar de Deus e nos afundar no negativismo. Para estragar a vida de uma pessoa, para estragar a sua vida, a tentação precisa, o inimigo precisa semear no seu coração a descrença em Deus e a descrença na vida. Não é verdade que os momentos mais tristes que você enfrentou foi quando seu coração começou a duvidar da presença de Deus junto de você? Diga para mim se não é verdade. Quando aquelas ideias de morte começaram a passar pela sua cabeça, se não era no momento em que você estava desacreditando das pessoas e da vida? Para poder arruinar você, o demônio precisa plantar no seu coração essa mentira e levar você a desacreditar de Deus e da vida. Porque preste atenção numa coisa: tem gente que não consegue encontrar mais alegria em viver. O problema não é que a vida é ruim, o problema é que a pessoa está com o coração estragado. Quando uma pessoa tem o estômago estragado, para ela nenhuma comida presta. Quando a pessoa tem o estômago doente, estragado, tudo que ela põe para dentro volta. Ela não consegue sentir o sabor, porque está contaminado pelos seus líquidos estomacais. Então, quando uma pessoa tem o estômago estragado, nenhuma comida presta. Mas para quem tem um coração estragado, nada na vida presta. Você já encontrou gente que parece que nada para a pessoa está bom? Que nada para a pessoa presta? É o coração estragado. E às vezes esta pessoa de coração estragado fui eu e foi você. E como é possível? O que fazer para consertar um coração estragado? Pela mágoa, pela angústia, pela tristeza. Talvez você olhe para mim e diga assim: Márcio, essa pessoa de coração estragado, que não está conseguindo ter gosto pela vida, sou eu. Como consertar um coração estragado pelo pessimismo? Veja, para fazer uma pessoa boa, uma pessoa amada por Deus, perder a coragem, perder a força, o maligno vai fazer o quê? Ele vai colocar a doença e a contaminação diabólica lá no fundo do coração dela, para poder anular você, para derrubar você, para tirar a sua coragem, para tirar a sua força. O que o demônio tem tentado fazer? Colocar doença e contaminação diabólica no fundo do seu coração. Todas as vezes que nós abandonamos a Deus, a tentação vai depositando desânimo, fraqueza, derrota, vai enfiando na gente tristeza, mágoa, vai nos deprimindo, vai nos adoecendo pelos motivos mais idiotas, vai nos deprimindo e adoecendo por nada. A tristeza, gente, e um grande número de enfermidades entram na vida de uma pessoa na medida em que essa pessoa começa a acreditar que ela pode combinar
felicidade com o pecado. Quando uma pessoa acredita que ela pode ser feliz estando atolada em pecado, que ela pode fazer o mal para conseguir felicidade, nesse exato momento começa a entrar no coração dela não só a tristeza, mas um certo número de doenças. A pessoa começa a se perder e ela começa a se estragar quando ela passa a acreditar nas propostas fáceis que este mundo apresenta. Você já viu o lixo de proposta moral que esse mundo tem apresentado para nós? Eu nem vou perder tempo contando aqui as propostas que esse mundo tem nos trazido pela televisão, pelas propagandas e pela moda, porque moda não é só roupa, moda é estilo de vida. Entrou na moda a baixaria, entrou na moda o pecado. Parece que quanto mais degenerada é a pessoa, quanto mais louca é a pessoa, mais na moda ela está. Ficou fácil hoje qualquer pessoa viver uma vida esculhambada. É verdade ou não é verdade? A pessoa vive uma vida indecente, vive uma vida imoral, contaminando as pessoas que estão ao lado dela. E o pior não é que vive, promove aquilo como se fosse um valor. E você chega para poder reclamar, a pessoa vira para você e diz assim: é a minha vida, da minha vida cuido eu. Mas você está invadindo meu espaço, eu sou obrigado a ver a baixaria que você está fazendo. O mundo tornou fácil a gente viver todo tipo de desordem. Você quer ver um exemplo de facilidade dos nossos tempos? Um casal discute, um casal briga, um casal se desentende, vai procurar ajuda. Às vezes uma ajuda afetiva, uma ajuda emocional, uma ajuda psicológica. O que a outra pessoa diz para ela? Está difícil, não está dando certo. Faz o quê? Faz o quê? Separa. Você já viu alguma coisa na vida que presta a ser fácil? Você conquistou alguma coisa na sua vida que presta, que tem valor com facilidade? É ou não é verdade que as coisas mais preciosas que você tem custaram para você? Custaram seu sangue, custaram as suas lágrimas, custaram a sua paciência, custaram o seu tempo. É ou não é verdade? Aí vem alguém dizer a respeito da sua família: não está dando certo, separa. Irresponsável, incompetente, não devia estar aconselhando uma pessoa. Porque se nós queremos fazer a nossa família dar certo, nós temos que lutar pela nossa família. Só que o que esse mundo está ensinando para nós, e não só para você, está ensinando para os seus filhos, está ensinando para os seus netos, que existe um jeito de viver fácil. Existe mesmo, gente, mas que lá na frente a pessoa vai pagar um alto preço de solidão, de tristeza, de angústia, de sentir-se perdida. E não é raro a pessoa perder todo o gosto pela vida. A pessoa se perde, sabe quando? Quando ela já não consegue reconhecer que na vida dela existe um único Salvador, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Uma pessoa se perde quando ela já não reconhece, quando ela não consegue perceber que Deus é a grande chance que ela tem, que Deus é misericórdia, que Deus é perdão. Numa vida em que nós fomos sendo estragados pelas maldades, pelos vícios, pelos pecados, a nossa cura, a minha cura, diga comigo, a minha cura, a minha libertação, o meu fortalecimento dependem do quanto eu estou aberto para acolher a misericórdia de Deus, que é Jesus. Diga para o seu irmão: a sua cura,
a sua libertação, a força que você precisa e vai receber, mas você vai receber na medida em que você abrir o seu coração para acolher, diga para ele, acolher a misericórdia de Deus que é Jesus. A nossa felicidade hoje e o nosso futuro dependem do nosso encontro pessoal com Jesus, o único que é capaz de nos perdoar e de nos libertar. O que nosso Senhor fez conosco neste Hosana Brasil, gente? Jesus trouxe você aqui, porque Ele quer usar de misericórdia com você. Jesus trouxe você aqui porque Ele vai tirar o nosso pecado, Ele vai nos perdoar de novo. Ele vem me levantar das minhas quedas quando eu me sinto derrotado. Você está se sentindo derrotado? Você chegou aqui cansado, desvalido, despedaçado. O Senhor quer levantar você das suas quedas, porque Deus é misericórdia. Deus é misericordioso conosco, mesmo quando nós estamos errados. Aliás, eu quero dizer para você que veio aqui para esse encontro se achando no lugar errado, porque a sua vida é toda errada, você é todo errado. Deus gosta dos errados. Ele ama o pecador. Mas justamente porque Ele ama, Ele não deixa a pessoa do jeito que está. Nosso Senhor vai consertar o que em você estava estragado. Deus é misericordioso conosco, mesmo quando nós estamos errados. De novo, vou pedir para você olhar aqui nos meus olhos. Olha aqui, por favor. Me responda: quem tem uma vida certinha precisa de misericórdia? Quem é que precisa de misericórdia? Quem pecou, quem errou. Feliz de você, pecador e errado que veio para cá, porque nosso Senhor vai derramar sobre você um rio de misericórdia. Você vai sair daqui leve, mas não é leve psicologicamente não, aquela leveza que no primeiro trambolhão da vida você perde. Você vai sair daqui com a sua vida, com a sua alma, com o seu coração leve, leve de uma tal maneira que o demônio não vai conseguir mais fazer você descer ao fundo do poço. Escreva o que eu estou lhe dizendo, porque o Senhor já está usando de misericórdia com você. E se Deus está usando de misericórdia comigo, e se Deus está usando de misericórdia com você, então, olha de novo para mim, então você também tenha misericórdia com quem errou com você. Eu tenho certeza que esse ano, alguém querendo ou sem querer pisou em você. Tem certeza? Que alguém querendo ou sem querer te machucou, e merece até a sua raiva, e até mereceria que você desse o troco, mas nós somos de Deus, e porque o Senhor me perdoa dos meus pecados, sem eu merecer, mesmo que a outra pessoa não mereça, eu preciso usar de misericórdia com ela, porque olha o que Deus faz com a gente. Aonde que nosso Senhor Jesus Cristo foi buscar você? Eu fico olhando aonde Jesus foi me buscar. Deus vai nos buscar nos piores lugares em que nós nos metemos pela nossa própria culpa. E quando Deus vai nos buscar, Ele não pergunta para mim, não pergunta para você, por que foi que nós nos enfiamos naquele buraco. Eu nunca vi no Evangelho Jesus perguntar para ninguém: por que você pecou? Você já viu? Você ouviu alguma vez Jesus perguntar: por que você fez isso? Por que você foi para tal lugar? Por que você se desviou?
Você já viu no Evangelho Jesus perguntar para uma pessoa: vem cá, eu vou te perdoar, mas primeiro você me conta, por que é que você fez isso? Deus não nos pergunta, nem para mim nem para você, por que nós estamos fazendo as coisas que nós fazemos. Ele sabe que nós não temos a resposta, nem para os nossos desvios, nem para as nossas feridas. Quando eu e você tentamos nos justificar, a gente não dá resposta, a gente dá desculpa. Quando alguém pergunta: por que você fez isso? Por que você age assim? A gente responde de várias maneiras. A gente diz assim: eu sou desse jeito por culpa dos meus pais. Eu sou assim por causa dos traumas que eu carrego, por causa dos abusos que eu sofri. Eu sou assim porque eu não tive oportunidade na vida. As oportunidades que tiveram na minha casa foram todas para os meus irmãos, foram para os meus primos. Da minha família, nós somos os mais desprestigiados. Por isso que eu sou desse jeito. Tem gente que dá desculpa: eu sou assim porque eu fui enganado, eu fui passado para trás, eu fui derrubado. Então desde que eu fui enganado, que eu vivo dessa maneira como eu tenho vivido. Gente, isso são justificativas que não nos justificam, nem curam o nosso coração. Por isso que Jesus nunca perguntou para nenhuma pessoa por que ela pecou. Jesus nunca perguntou para ninguém: por que você se afastou de Deus? Ele nunca perguntou. Nunca perguntou por que você foi parar no fundo do poço. Mas aqui, nesse sábado da graça de Deus, nesse Hosana Brasil, Jesus está olhando para você, e nesta manhã Ele está te fazendo uma pergunta. O que Deus te pergunta é: por que você não me deixa tirar o seu pecado? Por que você não me deixa usar de misericórdia e levantar você? Jesus está te perguntando nesta manhã: por que você não me deixa eu te ajudar? Porque para nos salvar, Jesus é capaz de ir nos buscar no inferno. Eu morei no Rio de Janeiro um tempo, e morei ao pé de um morro, e no alto do morro tinha o tráfico de drogas. Quando você via, muito cedo ou muito tarde da noite, uma senhora passando com lágrimas nos olhos e passo determinado, você podia saber quem era. Era uma mãe subindo o morro, correndo o risco de ser morta, para poder buscar o filho. Quando se trata de salvar um filho, uma mãe vai aonde precisa ir. Ela enfrenta traficante, ela enfrenta a polícia, ela, se precisar, ela morre, mas sem o filho dela ela não volta. Jesus, se precisar, Ele vai te buscar no inferno, mas Ele não vai perder você. Porque mais do que a sua mãe te ama, nosso Senhor ama você, ama. E justamente porque Ele te ama, Ele experimentou o inferno. Jesus experimentou o inferno em vida, para que eu e você não tivéssemos que ir para o inferno. Escute o que eu vou lhe dizer agora. Quando Jesus entra na vida de uma pessoa, mesmo que essa pessoa estivesse no inferno, o mal é obrigado a largá-la, o demônio é obrigado a deixá-la, e na mesma hora a pessoa encontra a paz e recupera a alegria. Nós que estamos aqui nesse encontro, não vamos voltar para casa de coração vazio, nós vamos voltar para casa em paz e alegres. Isso você pode ter certeza, isso você vai levar com você. Se você chegou aqui sem paz você não vai voltar para casa. Se você chegou aqui sem alegria você não vai voltar. Veja, nessa hora, até o que nos derruba passa a nos fazer feliz. Não é o que diz a palavra? Versículo 8: não cantes vitória, inimigo, porque quando caio,
depois me levanto. Nessa hora, quando Deus entra na vida da gente, até o que nos derrubava passa a nos fazer feliz. Porque graças à nossa queda, porque eu caí, porque você caiu, nós podemos fazer a experiência de que Deus nos ama e nos levanta. Sabe quando que você percebe que uma pessoa foi tocada por Deus? Sabe quando que você nota que uma pessoa está sendo curada por Deus? Quando ela para de reclamar dizendo: que pena que eu caí na droga, que pena que eu caí no adultério e dividi a minha família. Você nota que uma pessoa está sendo curada por Deus quando ela para de se lamentar dizendo: que pena que eu vendi a minha felicidade, que eu vendi o meu corpo e a minha alma para realizar as minhas fantasias. É quando a pessoa para de dizer: que pena que eu caí no pecado, que pena que eu cedi à tentação. O sinal de que uma pessoa começou a vencer é quando ela para de se lamentar e agradece a Deus até pelas quedas que ela teve, e ela diz de coração aberto: graças a Deus que eu caí, graças a Deus que eu fui derrotado, graças a Deus que eu me perdi, graças a Deus que eu cheguei ao fundo do poço. Porque quando eu reconheço que a minha vida até agora foi estragada, imediatamente eu começo a viver uma nova vida. Sabe quando essa vida ruim que você estava vivendo termina? No momento que você diz: eu reconheço que sem Deus a minha vida era um lixo. Mas no momento que você reconhece, o Espírito Santo entra no seu coração e imediatamente uma nova pessoa nasce. Porque o reconhecimento de uma história que não deu certo é o começo de uma nova história. Quem aqui quer começar uma nova história na sua vida? Levanta bem alto a sua mão. Faz assim para a gente te ver. Sabe quando essa história começa? No momento em que você põe um ponto final na antiga história e diz: eu me cansei de viver sem Deus, eu me cansei de viver para mim mesmo. E quando você diz isso, nosso Senhor diz para você: pois eu vou dar então a você uma nova vida mais alegre, mais feliz, mais cheia de realização. E nosso Senhor abraça você, e num abraço de misericórdia Ele perdoa você de novo. Márcio, eu estou cansado de